Olá, meus queridos, animados aí para assistir a mais uma aula com dicas geniais para a sua redação, para você arrasar na redação deste ano. Eu trouxe um tema aqui muito bom. Olha só o recorte temático. Os problemas gerados pelas fake news na sociedade brasileira. Isso não é interessante? Então, acompanhe conosco. Então, como nós falamos em redação, e o método prático aqui é que você entenda como você vai organizar esse texto. Nós bem sabemos que o Enem exige que o seu texto esteja estruturado de acordo com todos os aspectos próprios da dissertação argumentativa. Nós não podemos fugir disso. Você pode trazer aí as melhores ideias, mas você precisa colocar estas ideias dentro dessa estrutura. Então, como estrutura, nós precisamos, diante de um tema desse, pensar na introdução. O que você poderia colocar nesta introdução? Preste bem atenção nestas dicas. Como é um tema novo, como dica, você poderia iniciar o seu texto com um conceito. Mas não pegue conceito pronto, não. Você é uma pessoa competente. O que é que nós fazemos em redação? Nós lemos, pesquisamos, buscamos informações e nós, como cidadãos ativos, precisamos compreender e assim formular um conceito. Então diga com suas palavras, com base no que se sabe, sobre um conceito acerca das fake news, né? Que são notícias falsas, que são disseminadas, multiplicadas na internet com um jogo aí de interesse, seja ele qual for, mas sempre um interesse que irá afetar negativamente o outro. Você também pode usar uma outra estratégia para iniciar esse texto. E uma boa dica é iniciar com uma declaração. Declare iniciando a preocupação, né? O quadro preocupante. Olha que ideia maravilhosa. O quadro preocupante que existe na nossa sociedade hoje, no que diz respeito, no tocante às fake news, quando notícias falsas são produzidas com o intuito de prejudicar alguém ou um grupo de pessoas. É bem interessante começar o texto desta forma. Acredito que isso fará com que o leitor, o examinador do seu texto, irá analisar e já entender do que se trata, porque é bem isso que a introdução precisa fazer. Como nós estamos falando de redação, Enem, propriamente dito, mas também nós estamos falando de uma dissertação argumentativa, diante deste tema, que é um tema que traz efeitos danosos, portanto, é um problema, eu já posso colocar aqui a problematização de acordo com os efeitos que as fake news causam. Eu posso já mencionar que o problema da disseminação destas notícias falsas que circulam na internet está exatamente nos seus efeitos estes que podem prejudicar uma democracia, a legitimidade das eleições, como se vê aqui nas últimas campanhas eleitorais. Nós também poderemos aqui adicionar a esta ideia efeitos sociais que venham a prejudicar as pessoas, ocasionando inclusive em tragédias, em homicídio, o que é muito grave. É legal você problematizar seu texto, pense nisso, porque você vai tratar do assunto de modo a repudiar logo na tese sobre essa questão. O que é importante, porque diante de uma construção de uma sociedade justa, ética, educada, jamais nós podemos defender uma ideia passiva acerca disso. Não. Precisamos ser incisivos, precisamos rebater, repudiar. E aqui chegou o momento de você criar a sua tese. E este momento é seu. Este momento é o momento em que você para e analisa as informações diante desta problemática. Qual é o seu pensamento? Qual é o seu ponto de vista? Que adjetivo você pode utilizar para fazer referência a esta problemática? É repudiante? É preocupante? É grave? Então, por que é grave? Porque uma sociedade ela precisa estar preparada e ela precisa funcionar para que todos possam viver harmonicamente. E não se vê nessa situação em que o homem está planejando para ferir o próximo. É grave porque afeta o homem. E afeta de modo como nós bem vemos até agora. E como vocês irão desenvolver o texto no sentido de sérios prejuízos. Tudo bem?
Então vamos agora para o desenvolvimento. É óbvio que é no desenvolvimento, a alma do texto, o corpo do texto, são os seus argumentos. Eu acho assim a parte principal. É aquela parte em que o examinador vai observar e vai dizer: será que você está realmente produzindo argumentos plausíveis, inteligentes, que irão garantir a defesa da sua tese? Gente, a gente pode analisar aqui algumas questões. Eu sugiro para você aqui um argumento pautado na questão das eleições, como nós falamos. Faz alusão aí às eleições dos Estados Unidos, que comprovadamente Donald Trump foi favorecido na campanha porque ele fez uso das fake news. E a preocupação para este ano com relação às campanhas eleitorais, eu sei que existe um contexto muito negativo, eu sei que existem políticos aqui no Brasil que você aí poderia dizer, dentro do seu senso comum, eu estou lá me importando por políticos, mas nós estamos falando de democracia, nós estamos falando da legitimidade das eleições, nós somos cidadãos e, como tais, nós merecemos saber da verdade. É muito preocupante quando nós bem sabemos que há uma massa manipulante, sendo manipulada, que há algumas empresas sendo pagas aí para manipular as pessoas. Nós precisamos ver isto como um problema e precisamos ressaltar isto para que essa questão das fake news sejam combatidas. Então, eu posso utilizar neste argumento, fazendo alusão às eleições dos Estados Unidos, mas já voltando para o Brasil, porque você não pode esquecer. O nosso tema é sobre a questão das fake news na sociedade brasileira. Então já há uma preocupação diante disso e você precisa citar no seu texto, né? Como se não bastassem outros problemas que existem. Tá legal? Ficou claro isso? Vamos agora para o segundo argumento, a segunda justificativa em que eu não aceito essa questão das fake news, em que essa questão precisa de medidas para coibirem todas essas questões aí, precisa aí alterar esta situação, isso é repudiante, isso é preocupante. Um bom exemplo, uma boa questão aqui é que vocês podem usar uma estratégia com exemplificação. A exemplificação ela é muito pertinente porque é uma prova real, em que você pode trazer situações que têm conotação nacional. Porque uma situação particular não vai ficar legal. O exame é nacional. Então, como uma estratégia aqui, como dica para você, o que é que eu penso? Eu penso naquele exemplo que ganhou, né, repercussão nacional, que foi o caso da Fabiane, a mulher do Guarujá. Está lembrado? Em que esta mulher saiu lá num jornal local, que um retrato falado, em que ela, assim, a mulher Fabiane, na sua casa, ela foi identificada como aquela mulher que estava com essa notícia sendo repercutida, que sequestrava crianças para ritual de magia negra. Percebe que não é sério? A Fabiane, quando saiu de casa, que andou nas ruas de seu bairro, os vizinhos lincharam Fabiana. Fabiana foi brutalmente assassinada. Diante de quê? De uma fake news que circulou na sociedade, que se disseminou em Guarujá, nas redes sociais. Olha que coisa séria. Estão lembrados agora recentemente sobre o assassinato da Marielle, aquela vereadora do Rio de Janeiro. Só foi a mulher ser assassinada, várias notícias falsas saíram aí pelas redes sociais, que era envolvida com tráfico, que era mulher disso, que era aquilo. Tem um interesse aí por trás, é óbvio, para prejudicar, para não fazer adiantar a investigação. Olha como tudo isso é sério. Sério porque compromete o bom funcionamento da sociedade. Aí vocês poderiam dizer, mas afinal de contas, o que pode ser feito? Não há lei para isso? Uma lei específica que tipifique a fake news como crime, não existe bem isso. Mas não se esqueçam, existe uma Constituição Federal. E a Constituição Federal deixa claro, estabelece lá que calúnia, infâmia, difamação, qualquer informação que venha prejudicar o outro, injúria, tudo isso está previsto como crime. Então é dessa forma que deve se pensar. Não é porque não há uma lei específica
que nós não vamos aqui acionar um ordenamento jurídico para que esses casos sejam interrompidos, né? Esses casos precisam ser penalizados. Então, eu vejo aí como estratégia esse ponto que nós poderíamos falar das fake news que atrapalham as eleições e de exemplos bem pontuais aí que prejudicam a sociedade. Como conclusão, o que é que nós poderíamos falar? Esta questão da lei, aplicação da lei que existe. Nós estamos diante de um Estado de direito democrático, civilizado, pelo menos é o que está escrito em lei. Então, qualquer coisa que venha a comprometer esta ordem e prejudicar o cidadão, inclusive com consequências trágicas, estas pessoas precisam ser punidas. Essas pessoas que produzem isso, é preciso que a polícia tenha mecanismos tecnológicos avançados para que esta investigação seja feita e a punição ocorra devidamente. Mas é importante também que o cidadão seja educado para que ele não seja uma peça disseminadora das fake news. Não é verdade? Olha só, se você faz a leitura de uma fake news e você compartilha na sua rede social, você está contribuindo com aquele malfeitor. Então, nós precisamos ser educados. E sabe que pode dar essa ajuda? As ONGs, através das mídias, né? Disseminando esta ideia para que as fake news não sejam disseminadas. O Facebook, o Instagram já tem aí mecanismos de filtrar, mas até que isso aconteça, muita notícia já foi disseminada e esse é um prejuízo muito grande que afeta o cidadão brutalmente. Então, é preciso que as pessoas tenham inteligência. E como eu posso evitar isso? Que dicas a mídia pode passar para que você não esteja aí disseminando fake news? A leitura, ela é importante. A internet é de suma importância. Então, é preciso que você perceba se essa notícia está sendo publicada em sites de renome dentro da imprensa, em sites confiáveis e em mais de um site se esta notícia está bem assim, está sendo apresentada. Tenham cuidado, alguns colocam assim toda a configuração de um site que vem a proferir notícias falsas, muito semelhante com os sites que nós conhecemos. A exemplo, o UOL, Terra, IG, o G1, Exame, a revista Exame. Então, percebam se essa notícia que você está lendo num site local de uma determinada região, ela está sendo proferida em outros sites. E isso é o que é interessante. Tudo bem? Então, eu espero que você tenha compreendido a proposta, que você possa estruturar seu texto desta forma, organizando esses argumentos e o melhor de tudo, busque colocar isso em ordem clara, direta, com objetividade.